Olá, seja muito bem-vindo ao Economia Pessoal, canal criado para ajudar você a prosperar financeiramente, mas sem abrir mão da vida pessoal. No vídeo de hoje eu vou te falar sobre um problema que atinge muitas pessoas, que é o excesso do trabalho. Eu já te falei acerca do trabalho, que é a forma bíblica de enriquecer, que na verdade o trabalho é algo feito por Deus e que nos dias de hoje é indispensável a gente pensar em não trabalhar, não é verdade? Todos nós precisamos trabalhar para pagar as nossas contas, para poder viajar, realizar os nossos sonhos. Porém, tem algumas pessoas que cometem alguns excessos nisso. Então, elas trabalham muito, gostam muito do que fazem e isso começa a atrapalhar outras áreas da vida dela. Existe um termo em inglês chamado workaholic, não sei se essa é a pronúncia certa, mas é assim que se escreve e quer dizer literalmente viciados em trabalho. Uma pessoa viciada em trabalho é aquela que trabalha 10, 12, 15 horas por dia e ainda quando chega em casa traz trabalho, quando está no final de semana está trabalhando, quando está em dias de feriado também está trabalhando. Essa pessoa geralmente não participa de nenhum evento familiar ou da empresa, né, porque justamente está trabalhando e com muita custa, se ela vai para esses eventos, o discurso dela, a conversa dela sempre é voltada para o trabalho. Não sai outra coisa da boca dela. Então, essa pessoa, ela tem o trabalho sempre norteando a vida dela para tudo. E o que acontece? Por ser tão dedicada a esse trabalho, ela começa a estar com a sua saúde debilitada, tanto física, como mental, como espiritual. Ela se desgasta fisicamente porque ela não consegue descansar, os músculos dela se fadigam, a mente dela não consegue se concentrar também, o ambiente social quase não existe porque ela se isola de todo mundo por causa do trabalho. Sobre o quanto você tem se dedicado ao seu trabalho. Eu quero que você pare para pensar se você está se afastando da sua família, dos seus amigos, se você não vê outra coisa na sua vida a não ser o trabalho, você que está com sua saúde debilitada. Por que tudo isso? Eu queria que você refletisse sobre o motivo de tanto trabalho. Será que ter uma casa dos sonhos, um carro dos sonhos, uma viagem dos sonhos, um diploma, né, uma certificação tão importante, será que esse é um preço justo a ser pago? Será que vale a pena abdicar tanto tempo para que se conquiste algo assim? Reflita também quem seria o maior interessado em ver você longe da sua família, em ver você não ter tempo para cuidar de si mesmo, em que você também não tenha tempo para cuidar da sua saúde espiritual, para que você vá para a igreja, para que você viva em comunhão com os seus irmãos, para que você tenha um tempo de qualidade com Deus. Quem seria o maior interessado em te afastar disso? Olhe, tome muito cuidado, porque Satanás vai tentar de todas as formas te tirar de perto de Deus. Ele quer fazer você esquecer essas coisas, fazer com que isso não seja importante e focar nisso tão aparente que é a questão do trabalho, essa questão de uma vida cheia de glamour, como se isso fosse lhe trazer, só isso fosse lhe trazer a felicidade. Tem um texto bíblico que está escrito em Êxodo 5, que eu quero compartilhar com você. Êxodo 5, 5. Essa passagem fala do momento em que está Moisés e Arão argumentando com Faraó para que ele libertasse o povo dele para que fossem adorar a Deus. Tem toda a história, toda a narrativa, está no versículo 1 ao 21. Mas eu quero destacar só 3 aqui com você, palavras-chave que saíram da boca de Faraó. Vamos lá. Versículo 5 diz assim: E disse mais o Faraó: Eis que agora a população desta terra é numerosa, e vós a fazeis interromper meus serviços. O 9. Torne-se pesado o serviço desses homens, a fim de que se dediquem a ele e não prestem atenção a palavras mentirosas. E o 17. Ele, porém, replicou: Vós sois muito preguiçosos, e é por isso que dizeis: Vamos sacrificar a Yahvé. Olha as palavras que saíram da boca de Faraó. Ele disse que a população estava numerosa e que ela era interrompida de fazer o serviço. Preste atenção, Moisés estava querendo que eles fossem adorar a Deus, porque eles estavam sendo cativos por anos e anos.
Mas quando ele foi pedir isso, o faraó disse: eles estão interrompendo os meus serviços. Você, Moisés, você, Arão, está interrompendo o meu serviço. Ou seja, eu estou muito ocupado para essas coisas de Deus que você está falando. O 9 diz: se eles estão com tempo de adorar a Deus, então eles estão com tempo também para trabalhar. Então que se torne pesado o trabalho deles. Ou seja, vamos dar mais trabalho para que ele não tenha tempo de adorar a Deus. Para que ele não tenha tempo para si, não tenha tempo para a sua família. E que eles não dêem atenção a palavras mentirosas. Olha só que audácia aqui do faraó, do rei do Egito. E o 17 ele diz: vocês são muito preguiçosos. É por isso que vocês estão querendo adorar a Yahvé, adorar a Deus. Ora, o povo hebreu foi quem construiu todo o Egito. A gente falou acerca da nação de Israel, né? Quanto que trabalharam Abraão, Isaac e Jacó. Então, essas mentiras proferidas aqui pelo faraó mostram justamente a visão deturpada que se tem acerca do trabalho, como se o trabalho fosse tudo, como se fosse o fim de todas as coisas, como se ele fosse maior do que tudo que possa existir. Mas eu quero dizer para você que Deus tem uma visão diferente desse assunto, porque Deus ama trabalhar. É tanto que ele trabalha até hoje. Ele não se cansa, não se fadiga, mas ele disse o seguinte: olhe, eu trabalhei 6 dias e descansei no 7º dia. Assim vocês também devem fazer. Olha só o que ele falou aqui, que está registrado em Êxodo 31, do versículo 15 ao 17. Durante 6 dias se deverá trabalhar. O 7º dia, porém, é o Shabá, o tempo do repouso absoluto, em honra e adoração a Yahvé. Todo aquele que trabalhar no dia do Shabá, o sábado, deverá ser executado sumariamente. Os filhos de Israel terão que guardar o sábado, eles e todos os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Será um sinal de união eterna entre mim e os filhos de Israel, porquanto eu, Yahvé, fiz os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia não trabalhei, descansei. Olha só a visão de Deus como é. Esse dia, o 7º dia, era o dia que você tinha que parar tudo. Não deveria ter nenhuma atividade lucrativa nesses dias. Era um dia exclusivo para honrar e adorar a Deus. É um tempo que você vai descansar. E existem muitos benefícios através do descanso. Se engana quem pensa que descansar é perder tempo. As pessoas mais produtivas são aquelas que têm pequenos espaços de descanso. Não são aquelas que trabalham até se esgotar. Elas têm pequenos momentos de descanso. E o descanso faz com que você se concentre mais, que você fique menos estressado, que você seja mais produtivo, que você seja mais criativo, que você tome decisões também de forma mais consciente, de forma mais pensada. Não tome, já pensou tomar uma decisão cansado? Como é difícil se concentrar quando está cansado, nada entra na sua cabeça. Tem que repetir várias e várias vezes para ver se entra. Você não está bem. Então, o descanso faz com que você se sinta muito melhor. Deus dá um destaque também nessa passagem de que ele fez os céus e a terra em 6 dias, mas no 7º dia ele descansou. Ele optou por descansar. E ele está ensinando isso para a gente. Deus não precisava fazer isso, mas ele nos deixou como exemplo porque ele quer que tenhamos equilíbrio na nossa vida. Então, a gente tem que ter momentos de lazer, tem que ter momentos para nós mesmos, tem que ter momentos para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos irmãos da nossa igreja, tempo de qualidade com Deus, conversar com Ele, se relacionar com Ele. Se você não parar um dia para descansar, você não vai ter todas essas coisas. Olha como isso é forte. Eu conheci uma pessoa que foi aos Estados Unidos e ela me falou o seguinte, que lá era muito difícil implantar uma igreja, não lembro onde era a cidade, eu acho que era Orlando, e ele dizendo que era muito difícil porque os brasileiros que estavam lá estavam tão preocupados com o trabalho, para acumular dinheiro, para vir para aqui para o Brasil, né, com alguma reserva, mas eles trabalhavam de segunda a segunda, eles não paravam um tempo sequer, então eles nunca tinham tempo para adorar a Deus, eles não tinham tempo para ler a palavra, eles não tinham tempo para a célula, não tinham tempo para cear, não tinha tempo para nada. Deus quer que você tenha equilíbrio nas suas vidas, quer que você prospere em todas as áreas. O maior objetivo de Deus é que você vá para o céu. E o segundo maior objetivo dele é que você tenha uma vida fantástica aqui na Terra. Seria muito pobre você passar a vida toda só trabalhando, trabalha, paga boleto,
paga boleto, trabalha, paga boleto, trabalha, paga boleto. A vida é muito mais do que isso. Jesus mesmo disse, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A vida é muito mais do que isso. Reflita no que você está fazendo do seu trabalho. Se você está em excesso, se você gosta do seu trabalho, esse não é o problema. O problema é o tempo que você se dedica e com quanto afinco você está fazendo isso. Pare um tempo para descansar. Olha só, você tem que trabalhar 6 dias. No 7º descansa. É a proporção de 1:6. Então, existe muito mais tempo de trabalho do que tempo de descanso. Você só precisa equilibrar um pouco as coisas para que você se sinta mais próspero, para que você se sinta mais realizado, mais produtivo. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você clique aqui no joinha, eu peço que você também se inscreva se ainda não é inscrito e ative as notificações. Compartilha também com os seus amigos. Você conhece alguém que está trabalhando em excesso, que está com a saúde debilitada? Manda esse vídeo para ele. Coloca aqui também nos comentários se você já passou ou passa por essa situação e o que você fez para contornar isso e como está sendo sua vida agora. Eu vou gostar muito de interagir com você. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais!